Acrescentando, pode falar. Eu quero mostrar uma coisa aqui que foi citada pelo profeta no livro das Eras, eu vou ler para vocês. No ano de 410, olha, já tinha passado o concílio de Nicéia. No ano de 410, o leste e o oeste estavam divididos. O cristianismo no lado leste do Império Romano e no lado oeste do Império Romano tinha crentes dos dois lados. Estava dividido. E aqui tinha o líder dos bispos do leste e tinha o líder dos bispos do oeste. Já tinham criado esse sistema. E ali estava no meio da perseguição, vários cristãos morrendo, uma perseguição desenfreada, mas finalmente teve um imperador que chamou esse conselho, é o sínodo de Mar Ishak. O profeta fala desse sínodo. Sínodo é a reunião lá onde se decidem, a cúpula, o plenário, né? Para decidir o que eles iam... Reunião de ministros. Isso. E eles queriam resolver o problema da perseguição. Mas aí vieram com um plano mirabolante. Bom, vamos parar com a perseguição? Então nós temos que concordar. Nós temos que concordar. E aí, o que eles fizeram? Era o ano 410, então era quase 100 anos depois do concílio de Nicéia. O profeta cita isso, por isso que eu achei importante trazer para vocês. Quando eles fizeram essa reunião, eles trouxeram para os bispos do leste, que já tinha crescido muito, lá na Pérsia, lá, todas aquelas províncias, aqueles países por lá, eles trouxeram o que já havia sido aceitado, concordado no concílio de Nicéia. Quer dizer, eles voltaram, eles duplamente sancionaram, mas agora com aquelas novas fronteiras que tinham sido abertas, que também tinha crescido muito. Então esses dois lados levaram lá. Só que nessa reunião, eles colocaram em pauta o seguinte, ficou decidido o seguinte, concernente a bispos, olha só, concernente a bispos, que o mais rápido possível se ponha em efeito, de que não deverá haver mais, não deverá haver 2 ou 3 em uma cidade, bispos, mas apenas um bispo em cada cidade e jurisdição. Veja, irmão, isso não tem lugar na Bíblia. Lembra? Ó, isso aqui veio do sínodo de Mar Ishak, no ano 410. Deixa eu só introduzir uma coisinha aqui. A questão é que nós subestimamos o diabo e achamos que a doutrina da Igreja Romana foi extinta quando você coloca as mensagens do profeta dentro da sua casa. Mas você coloca todas as mensagens, tudo bonitinho, você coloca uma coluna de fogo da foto do profeta, você coloca o rosto de Cristo, você coloca a nuvem. Irmão, subestimaram. Muitos dos problemas hoje, no meio desse povo chamado crente da última hora, foi restício desse tempo. E eles não perceberam que foram enganados. Mas a Bíblia diz que os eleitos não podem ser enganados. Tinha que vir alguma coisa. Veja de onde apareceu. Não pode ter mais de um. Não tem na Bíblia isso, pastor. Isso não tem na Bíblia. Aonde? Nem na mensagem. Pelo Mas contrário, veja, tem na Bíblia que Paulo abriu a igreja. Paulo estava pregando, eu vou ler para vocês daqui a pouco, em Roma. Ele pregava na sua casa e lá tinha igreja. Tinha mais 2 igrejas da mensagem lá. Que era a primeira igreja de Roma, que também já tinha descambado nas suas idolatrias. Aí estabeleceram a segunda igreja de Roma. O profeta fala isso, vou ler para vocês. Então, nesse sínodo de 410, quase 100 anos depois, a coisa já viram que queriam ganhar poder. Então, ficou decidido o seguinte, não pode ter mais do que um bispo, nem 2 ou 3 em uma cidade, mas apenas um em cada cidade de jurisdição. Também quando o bispo estiver morrendo, não lhe é permitido consagrar outro bispo. Porque é do interesse dele, quer dizer, ele não pode fazer isso. Então qual que é o sistema que eles fizeram? Não, ó, vamos fazer assim, ó. Não pode. Você não pode eleger quem você quer. Veja como que se mata a obra do Espírito Santo, né? A vontade, o desejo de Deus, qual o homem de Deus para determinadas regiões, não, tem que ser o que o homem escolheu. Negativo. Negativo. Na igreja primitiva não era assim, não. Diz assim, então, nem na sua morte, nem na sua vida. Repito, um bispo que for levantado por 1 ou 2 bispos até será inválido, mas apenas por 3. Mesmo que os bispos estejam longe. Tem que ser sancionado por 3 bispos. De onde que veio isso, pastor? Tem isso na Bíblia? Que não, tem que chamar 3 bispos. Deve ter no livro Apócrifos, deve ter. Não, tem que ser. Mas isso deve ser feito segundo a autoridade de uma carta do arcebispo metropolita.
O arcebispo metropolita tem até hoje na Igreja Católica. Metropolita, na verdade, né? Metropolita. Da cidade maior, deve ser. Que quer dizer que é um arcebispo de uma determinada província eclesiástica. Na Igreja Católica tem províncias eclesiásticas, por exemplo, engloba, por exemplo, o estado, a região sudoeste e a região oeste do Paraná seria uma província eclesiástica, por exemplo. Entendem? E ali, para esses dois regiões, norte e noroeste, por exemplo, lá tem um arcebispo, ele que responde. A Igreja Católica funciona assim até hoje. Esse é o sistema deles, romano, não é? É o sistema deles. Então, o profeta traz isso para nós. Na página 191, ele cita sobre esse período aqui, ele diz assim, olha, a igreja por muito tempo havia se dividido já em dois grupos, o ocidental e o oriental, agora é o profeta falando. De vez em quando um reformador levantava-se em uma ou em ambas as divisões, ou do lado leste ou do lado oeste. Algum reformador, alguém que queria resistir àquelas idolatrias, né? E por um pouco de tempo guiava algum segmento da igreja a um relacionamento mais profundo com Deus. Um homem desse calibre, no ocidente, quer dizer, no leste, foi Francisco, ou no oeste, aliás, no oeste, foi Francisco de Assis. Francisco de Assis estava no lado oeste do Império Romano, né? E verdadeiramente bem sucedido por um tempo. Mas seu trabalho foi finalmente subjugado pela hierarquia de Roma. Não conseguiu fazer o trabalho. Deram fim no trabalho dele. Olha só, irmão, Francisco de Assis foi subjugado pela hierarquia de Roma. É pouca coisa, pastor? Eu quero que lembremos da história daquele pregador que foi chamado no Império para Já vou ler aqui. Olha, irmão, as pessoas não sabem o que é um sistema feito pelo homem. O espírito do sistema. E a barreira que se tem para vencer um sistema. Deus me livre. O Mombrana abominou o sistema, inclusive ele pregou porque sou contra a religião organizada. Porque ele entendeu, fundamentalmente, qual é o embrião que iria trabalhar nas igrejas, através das eras, e que chegaria aonde nós chegamos hoje. Então, era necessário que, nesse tempo do fim, todo o Apocalipse fosse aberto, toda a revelação, porque sem a totalidade da revelação do Apocalipse, nós não vamos vencer o diabo, sabia? Não vai, porque nós nunca teremos uma fé perfeita se toda a revelação da Bíblia concernente o nosso tempo não for revelado. Não vamos nunca ter força suficiente para resistir. Vencer o diabo. É por isso esse embargo, por isso essa luta, irmão, por isso essa pressão tão grande que tem vindo sobre os filhos de Deus que eles querem romper isso. Eles gostariam, mas eles querem romper ou querem fazer um trabalho de companheirismo, mas baseado nos moldes do ecumenismo. Veja aqui, pastor, como o senhor está dizendo, só para jogar aqui dentro, fala, não, vocês querem paz? Então vamos decidir um negócio aqui. Ninguém invade o campo de ninguém aqui e um monte de coisa. É isso que o pastor está dizendo? É isso aí. Então, veja, como é que nós vamos romper essas coisas sem a luz perfeita da palavra, sem o ministério quíntuplo? Porque temos matéria aqui para alguns programas. O ministério quíntuplo, vem o apóstolo com a sua grande função. Mas vamos ali, vamos terminar esse Aí ele diz sobre Francisco de Assis, que foi subjugado, aí ele diz, Pedro, falando desses dois lados do império, né? E o profeta disse que dos dois lados, de vez em quando, levantava alguém lá que lutava, protestava contra o sistema, né? Porque o espírito da reforma, do protestantismo, já estava vindo lá nas suas origens, acompanhando na outra vinha, né? Pedro Valdo de Lyons, o mercador que renunciara à sua vida secular, tornou-se muito ativo em servir ao Senhor e atraiu muitos a ele. Porém, ele foi impedido em seu trabalho e excomungado pelo Papa. Também deram um jeito de parar com o trabalho dele. Olha, foi um grande homem, viu? Pedro Valdo. Eu já li sobre ele, foi um grande homem. Nem os grupos do Oriente, nem os do Ocidente tiveram entre eles um homem que pudesse ser o mensageiro para esta era. Todos foram subjugados, o profeta está dizendo, não deram conta de realmente quebrar aquilo ali. Quando examinado à luz da Escritura. Entretanto, houve dois homens nas Ilhas Britânicas, que já estavam fora
desses dois lados. Está lendo o profeta aí. Estou né? lendo o profeta. Páginas... Agora, vale a pena escutar essas coisas, história, como o Brando citando. Se nós não voltarmos a ver essas coisas Perfeito. lá, como é que nós vamos entender a questão? Por isso está todo mundo assim, mas pode isso? Mas pode isso? Mas, oh meu Deus, está acontecendo Tudo isso. que é já foi. Olha que confusão. Volta. Vamos lá ver o que Vamos aconteceu. voltar, ver onde é que começou essas coisas. Vamos lá ver. Houve 2 homens nas Ilhas Britânicas cujos ministérios na palavra e em obras podiam suportar o teste da verdade. Foram eles São Patrício e São Columba. Foi a São Columba que coube o lote, o quinhão de ser o mensageiro. Né? Então ele diz isso na mensagem, no Livro das Eras, página 100.